do Senhor. Amém. Que alegria poder estar aqui essa noite, mais uma vez, participando desse lindo trabalho unificado da mocidade aqui em Poços de Caldas e também dos adolescentes. Que Deus em Cristo recompense a esse conjunto. Agradecer ao pastor desta igreja, pastor Paulo Bongrates, meu amigo, sua esposa, irmã Abigail. Obrigado pela hospitalidade, generosidade e tempo precioso que dedicaram a mim e a minha família nesses dias. Agradecer ao Anderson pelo convite, pela confiança, louvar a Deus pela vida do Natan. Deus abençoe, pastor Paulo, Deus abençoe, e toda a liderança aqui em Poços de Caldas. Eu quero convidá-los esta noite para uma leitura bíblica que já foi feita, mas merece toda a nossa atenção, porque eu creio que quando o Espírito Santo dirige um tema para um trabalho, é porque ele tem uma palavra nesse tema. Então, abra sua Bíblia comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Glória a Deus. Dentro da possibilidade, dentro daquilo que for possível e pertinente, se o sonoplasta conseguir dar um pouco mais de retorno para mim, eu fico imensamente grato. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Muito obrigado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. A palavra de Deus diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Tomem assento, por gentileza. Ainda tenho no meu coração a memória do que Deus nos permitiu viver aqui ontem à noite. E é sempre bom participar de um trabalho aonde o Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade. É sempre bom saber que esta geração que aqui está ainda glorifica a Deus. Como preencheu o meu coração ver jovens e adolescentes com mãos levantadas, lágrimas nos olhos, falando línguas estranhas e mostrando para a serpente que nós não temos aliança com ela. Como foi bom ontem à noite sair daqui sentindo a leveza que a unção produz, sentindo a graça que a unção produz. E minha oração hoje, logo pela manhã, foi que Deus se agradasse de nós e falasse conosco mais uma vez. Eu entendo que sou vaso de barro, eu entendo todas as minhas limitações, e pregar não é um exercício de prática, pregar é um exercício de dependência. Ou seja, o pregador, ele pode ter vários sermões esboçados, mas não vale pregar aquilo que ele sabe,
vale pregar o que Deus quer que seja pregado. Então, num momento como este, fica a dependência do Senhor, o desejo de que Deus se agrade de nós e fale com a gente mais uma noite. Então, eu olho para esse texto e confesso a vocês que desde esta semana eu tenho procurado ler esse capítulo 15 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, e procurado me orientar, ler, entender, ter como palavra de Deus primeiro para a minha vida, para que então eu possa compartilhar, porque há um princípio que Paulo relata que eu sou afeiçoado a ele. Paulo algumas vezes diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, se não receber de Deus, não pode ensinar. Se não receber de Deus, não pode pregar. Se não receber de Deus, não dá para cantar. Se não receber de Deus, não dá para adorar. Se não receber de Deus, fica muito difícil. E eu busquei do Senhor aquilo que o Eterno gostaria que fosse falado aqui nesta noite. E parei para meditar. A igreja da cidade de Corinto, o ministério de Paulo, foi uma das igrejas mais desafiadoras, mais complicadas, mais necessitadas. Corinto era uma cidade rica, e rica não só nos bens materiais, mas era uma cidade de cultura, era uma cidade de gente nobre. Corinto era uma base romana, Corinto era uma cidade bem estabelecida, mas os habitantes de Corinto tinham no seu coração um sentimento de supremacia, não se dobravam a qualquer coisa, nem aceitavam como autoridade qualquer pessoa. Chega Paulo, e hoje, quando nós falamos de Paulo, nós olhamos para a obra completa, para tudo que Deus fez através dele, para tudo que Deus operou através dele. Mas naquele tempo, Paulo, como muitas vezes ele se identifica como Paulo, servo de Jesus Cristo, outrora Paulo, o preso do Senhor. Então a chegada de Paulo em um lugar não era como a chegada de um César, de um Herodes, não era como a chegada de alguém que era celebrado. A chegada de Paulo, muitas das vezes, causava controvérsia, como causou em Filipos. A cidade estava acostumada à menina adivinhadora, mas era demônio. E quando é demônio, ainda que esteja falando algo que seja legal, tem que sair. Ainda que esteja dando lucro, tem que sair. Ainda que todo mundo goste, tem que sair. E quando Paulo expulsa o demônio da menina adivinhadora, ele e Silas apanham. Ele e Silas são presos, jogados no cárcere interior, um lugar úmido e escuro, pés e mãos atados, ligados a um tronco. E o texto sagrado mostra então o valor de um homem como Paulo, porque perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Lá na cidade, a notícia é: demos uma surra naquele camarada. Lá na cidade a notícia é: demos um jeito naquele incomodador. Mas lá no céu a notícia é: apanhou, mas está orando. Apanhou, mas está adorando. Agora a verdade seja dito: nem tudo que se faz na terra mexe com o céu, mas tudo que o céu faz mexe com a terra. Então há um terremoto, e nós sabemos que Paulo é liberto daquela prisão. Ele chega em Corinto, e a igreja de Cristo ali surge, é plantada, o evangelho verdadeiro.
E eu já quero, para remir o tempo, ir para o capítulo 15. Ele começa o capítulo 15 declarando a essência e a pureza do Evangelho. Ele não diz: eu vim aqui trazer algo extremamente novo. Quem se ocupava somente de novidade eram os gregos do Areópago em Atenas. Crente não vive de novidade, crente vive do fundamento da verdade. O que era verdade ontem é verdade hoje e será verdade sempre. Então, nós não estamos preocupados com a notícia mais nova. Nós estamos alicerçados na verdade eterna. Tanto que, quando Cristo se apresenta no livro do Apocalipse, João, diante do esplendor da sua glória, cai a seus pés como morto, mas o Senhor estende sobre ele a sua mão direita, dizendo: não tema, João, eu sou aquele que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. E então Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então eu posso dar glória a Deus, porque tudo começou com Jesus e tudo vai terminar na presença de Jesus. Ele é o começo de tudo, Ele é a razão de tudo, Ele é o sustentáculo de tudo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele também é o profeta maior, Ele também é o leão da tribo de Judá, Ele também é a resplandecente estrela da manhã. Ele é mais sábio do que Salomão, mais forte do que Sansão, mais bonito do que Absalão, mais guerreiro do que Davi, mais entendido de lei do que Moisés, mais adorador do que Asaf. Eita, quando eu falo dele, eu tenho que adorá-lo. E a minha alegria é saber que ele fez uma promessa, e a promessa dele é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então há o Madipoque e há o Adipoque. Serve a um Cristo que não é o Cristo só do congresso, não é o Cristo só dos cultos gerais, não é o Cristo só do domingo. Ele é o Cristo da segunda, Ele é o Cristo da terça, Ele é o Cristo da quarta, Ele é o Cristo da quinta, Ele é o Cristo da sexta, Ele é o Cristo do sábado, Ele é o Cristo de todo dia, Ele é o Cristo de toda hora, Ele é o Cristo de toda situação, Ele é o Cristo que não te deixa, Ele é o Cristo que não te esquece, Ele é o Cristo que te conhece, Ele é o Cristo que te sustenta, Ele é o Cristo que te alimenta, Ele é o Cristo que te consola, Ele é o Cristo que te fortalece, Ele é o Cristo que corta o laço, quebra a lança, queima os carros no fogo. Ele é o Cristo que te diz: não te deixarei, nem te desampararei. Ele é o Cristo que tem seu nome escrito na palma das mãos dele. Ele é o Cristo que te conhece por dentro, mas também te conhece por fora. Ele é o Cristo que sabe o que você vai dizer antes que você diga. Então, nesta noite, levante a sua mão e dê um brado de glória para este Cristo. Cristo, a base e o fundamento do Evangelho. E Paulo, nos versículos iniciais do capítulo 15, ele diz: eu vim aqui falar do Evangelho, porque o que muda a vida de alguém não é a filosofia de Platão, nem tampouco
os conceitos de Sócrates. O que muda a vida de alguém é o Evangelho. Por quê? Porque Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada dos dois lados, e ela vai até a divisão das juntas e das medulas, ela vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. A palavra de Deus não é só uma letra morta gravada num papel reciclado. A palavra de Deus é viva, é dinâmica, é poderosa, é real. Então, aleluia, o próprio Jesus em João 8,32 declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esta noite, o que Paulo está entendendo e transmitindo para nós no capítulo 15 é a verdade. E ele então vai parar numa questão que era muito controvertida no seu tempo: a questão da ressurreição dos mortos. E ele começa a dizer: ora, nós cremos que Cristo ressuscitou, e esta é a base. Eu creio num Jesus que foi anunciado pelo anjo Gabriel a Maria de Nazaré, e a visita dele foi a notícia: Deus se agradou de ti, o Espírito Santo te envolverá, você vai gerar uma criança, e quando ele nascer, coloca o nome dele de Jesus, porque ele livrará o seu povo dos seus pecados. Maria realmente engravida, a criança 9 meses depois nasce numa estrebaria da cidade de Belém. Não nasceu no palácio de Herodes, não nasceu na autarquia de Pilatos, nasceu numa estrebaria em Belém. Não tinha coral sagrado para cantar, então os anjos desceram no céu e cantaram diante dos pastores de Belém. 3 sábios vêm do Oriente, um traz ouro, divindade, outro traz mirra, sinal de morte, e outro traz incenso, sinal de intercessão. Maria olha para aquele menino e vai vendo ele crescer, como é natural. José, que era carpinteiro, leva ele para a carpintaria, e a Bíblia diz que ele era sujeito a seus pais. E com 30 anos de idade, aquele menino, que agora já tem como ofício ser carpinteiro, mas veio por um propósito, ele sai marchando e vai na direção do Rio Jordão. No Rio Jordão tem um homem batizando, seu nome é João Batista, e quando João Batista coloca os olhos no menino, grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então vem até João diz: eu não posso te batizar, eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Jesus disse: o Pai quer assim, e se o Pai quer assim, é assim que vai ser. João batiza Jesus. Quando ele emerge da água, o céu abre, o Espírito Santo desce, Deus levanta do trono e brada: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Coisa boa é acontecer no culto o que aconteceu no batismo de Jesus. O que, pastor? Céu aberto, o Espírito Santo se manifestando e Deus falando. Eu tenho uma boa notícia para quem crê. Nesta noite tem céu aberto, nesta noite o Espírito Santo está aqui, nesta noite Deus quer falar com você. Sim,
Amados, a Bíblia diz então que Jesus sai do batismo de João, e eu gosto da expressão usada por Lucas no capítulo 4 do Evangelho. Lucas é o único que usa ela, mas em Lucas capítulo 4 está escrito: e Jesus, cheio do Espírito Santo. Ora, se Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus, precisou ser cheio do Espírito Santo, eu também preciso. Quem mais precisa? Quem mais precisa? Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra tentar do grego significa experimentar as fraquezas. E quem é dentro deste lugar que não tem fraquezas? Quem é dentro desta igreja que não tem na sua vida fragilidades? E aí alguém pode parar e dizer: pastor, se eu tenho fraquezas, então eu estou perdido. Não. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, do versículo 14 até o 16, ele diz: posto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, na hora da tua fraqueza, na hora da tua debilidade, na hora da tua fidelidade, na hora da tua devida ocasião que você diz: não aguento mais, não suporto mais, vou cair, Jesus levanta do trono e diz: fica tranquilo, eu estou aqui para te ajudar. Nesta noite eu tenho a ousadia de dizer a esta gente amada que está no culto: Jesus vai te ajudar. Já que não dá para pegar na mão de ninguém, vamos fazer como a gente fez ontem: dá um toque de ombro em alguém e diga: Jesus vai te ajudar, Jesus vai te ajudar. Toque no ombro de alguém e diga: Jesus vai te ajudar, Jesus vai te socorrer, Jesus vai te sustentar. Paulo está falando então acerca do Cristo ressurreto, e ele vence o diabo na tentação, sai de lá, vai para um ministério de 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, lá vem ele carregando uma cruz. Lá vem ele com uma coroa de espinho na cabeça. Lá vem ele com as costas cortadas por 39 chibatadas do azorrague. O azorrague geralmente tinha 12 pontas, e nas pontas um pedaço de chumbo cravado com osso, e cada batida do azorrague arrancava a pele, arrancava a carne. Então Jesus tem nas costas aproximadamente 430 cortes, que ainda estão abertos, e sobre os cortes é colocado um madeiro cheio de ferpas, e ele sobe no Calvário. Quando chega no monte, ele é deitado sobre o madeiro, os pés são transpassados por um cravo, as mãos são crivadas por um cravo em cada uma, a cruz é levantada, de um lado um ladrão zomba: se tu és filho de Deus, desce. Do outro lado alguém pede: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para quem zombou, ele não tem palavra, mas para quem pediu, ele tem resposta. Te digo hoje: estarás comigo no paraíso. Ei, às 3 horas da tarde, ele levanta os olhos ao céu e diz: Pai,
nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Inclina a cabeça, dá o último suspiro. Alguém fura o lado, sai sangue, sai água. Alguém quer bater na perna dele para quebrar, o outro diz: não bata não, ele já morreu. Alguém tira ele da cruz, mas o céu fica negro. 3 horas da tarde parece 8 horas da noite. Trovões, relâmpagos. O centurião grita: verdadeiramente esse aí era o Filho de Deus. O inferno está em polvorosa, desceu do trono, mas vai terminar numa sepultura. O inferno está em polvorosa, ressuscitou tanta gente, mas agora quem morreu foi ele. E Jesus é envolto num pano, colocado dentro de um sepulcro. Antes disso, ele esteve com os discípulos e disse: olha, fiquem em Jerusalém. Não, vão para o cenáculo, calma. Lá estão eles, escondidos, trancados, com medo dos judeus. Passa a sexta-feira à noite, passa o sábado à noite, na madrugada de sábado para domingo. Maria Madalena não se aguenta, ela levanta, chama umas companheiras, pega um arretel de perfume e vai dizer: eu vou lá na sepultura. Mas ela sabe, tem uma pedra na boca, tem soldados na frente, não tem como chegar, mas ela vai. A certeza que ela tem é: eu vou chegar, a pedra vai estar na boca da sepultura, os soldados vão me dizer: não se aproxime, você não pode chegar. Mas quando ela chega, a pedra não está na boca, a pedra está rolada, tem um anjo sentado na pedra. Os soldados romanos estão desmaiados de pavor. Quando o anjo olha para ela, diz: por que você está buscando quem está vivo no meio dos mortos? Ele já ressuscitou. Ela não entende. Ela não entende, ela olha em volta, a pedra está rolada, mas ela não tem coragem de entrar na sepultura. Ela se vira, é no pé do Monte das Oliveiras. Ela vê um jardim, e no jardim ela vê uma penumbra, e ela pensa: acordado de madrugada, só pode ser o jardineiro. E ela vai até o jardineiro gritando: ô jardineiro, você sabe aonde colocar o meu Senhor? O jardineiro vira para ela, mas está de madrugada, ela não consegue reconhecer o rosto, ela não consegue reconhecer o físico, mas de repente o jardineiro fala com ela e diz: Maria. Quando o jardineiro diz Maria, ela cai de joelho e grita: Rei meu e Deus meu. O que aconteceu, pastor? O rosto ela não viu, o cabelo ela não discerniu, mas a voz ela não esqueceu. A voz ela não esqueceu. Ele diz: ei Maria, vá onde estão meus irmãos, diga para eles e para Pedro que eu vou adiante deles para Galileia. Morto não vai na frente de ninguém, mas ele está dizendo: eu vou adiante deles para Galileia. E o texto do apóstolo João diz: chegado o primeiro dia da semana, todos estavam reunidos, trancados, portas e janelas cerradas, com medo dos judeus. Mas de repente, sem abrir porta, sem entrar pela janela, Jesus se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco, paz seja convosco. Pastor, isto é história para crente fanático? É relato real. Se você pudesse pegar um avião agora, sair de Guarulhos, descer em Tel Aviv, chegar em Tel Aviv, você pega um táxi, vai para Jerusalém Antiga, desce na base do Monte das Oliveiras, lá tem uma caverna. A caverna ainda tem uma porta, na porta tem uma placa, e na placa está escrito em inglês, em hebraico e em aramaico, mas eu vou dizer em português. Está escrito: ele não está aqui, já ressuscitou.
Agora pensa comigo, na alegria da igreja, tem gente que gasta milhares de reais para ir em Jerusalém, e se eu tivesse eu também gastava, porque deve ser uma experiência extraordinária, mas gasta milhares de reais para ir a Jerusalém, e quando chega lá a notícia é: ele não está aqui. Mas a maioria de nós gastou pouco ou nada para vir aqui, e aqui a placa é outra: ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Ei, quem já sentiu a presença dele? Quem já sentiu a presença dele? Quem? Só quem sente a presença do Cristo ressurreto, levante as tuas mãos, solta um grito de glória, solta um grito de glória, solta. Aleluia. Mas Paulo está preparado para responder. Qual é a pergunta, pastor? Se os mortos ressuscitam, com que corpo eles vêm? Paulo diz: olha, quando você pega uma semente e joga ela na terra, você não quer colher a semente, você quer colher o fruto, mas a semente não dá fruto se não morrer. Assim é Cristo, ele morreu, mas quando ressuscitou, ele veio, aleluia, com um corpo que não morre mais. Assim seremos eu e você. Agora deixa eu entrar só um pouquinho. Eu sou formado na faculdade de burrologia, eu sou PhD em ignorância mancia, eu sou formado naquilo que não dá diploma, não, aleluia. Se fosse olhar secularmente, eu sou administrador de empresa, mas deixei de administrar empresa para ser servo da igreja e adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas nós não somos totalmente nécios. Então eu estou olhando para você, e você está num corpo físico, biológico, corpo que tem partes de osso, corpo que tem carne, corpo que tem veias, corpo que tem sangue, corpo que consegue respirar oxigênio, extrair dele o melhor, oxigenar o sangue, oxigenar o cérebro, e no mesmo processo extrair os gases tóxicos e exaurir deles e jogar para fora o monóxido de carbono. Corpo que consegue ingerir líquidos e depurar deles o melhor e excrementar o que é veneno. Nós temos um corpo capaz de enxergar, ouvir, ter paladar, olfato. Nós temos um corpo capaz de ter tato. A gente anda, a gente se move, mas nós estamos na terra, nós vivemos na terra. Tem gente que vive com a cabeça no mundo da lua, mas nós estamos na terra. Tem jovem que vive com a cabeça no mundo do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, mas você está na terra. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, só para o pregador respirar, e diga: você está na terra. E quem está na terra tem que se sujeitar às leis da terra. Aí nós falamos um pouquinho, só um pouquinho, bem rápido, de ciência. Existe uma lei da terra, existe uma lei científica, que é a lei da legitimidade das espécies, ou a lei das espécies. O que a lei das espécies diz? Diz que se eu cruzar um gato com uma gata, vai nascer um gatinho. Se eu plantar um pé de laranja, vai nascer laranja. Se eu plantar um pé de limão, vai nascer limão. Agora, quem fez isso? Foi Deus. Gênesis capítulo 1, diz que Deus fez tudo segundo a sua espécie. Aí a gente lê, se vale para laranja, se vale para fruta, se vale para o reino animal, nós, como seres, estamos enquadrados na lei das espécies. Aí eu paro e vejo Gênesis 1 e 26, e lá está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem, e o fez, macho e fêmea os fez. Então, quando Deus fez, Deus determinou que na espécie humana vai ter macho e vai ter fêmea, e a junção dos dois garante a continuidade da espécie. Então
Então, para Deus é assim: macho é macho, fêmea é fêmea. Vamos trocar essa linguagem. Para Deus é assim: homem é homem, mulher é mulher. Mas pastor, o senhor é antiquado, isso não existe mais. Tem um negócio no cérebro chamado hipófise, e esta glândula, quando sofre alterações, ela libera hormônios masculinos para quem é feminina, ou ela libera hormônios femininos para quem é masculino, e então tem a mudança. Nasceu homem, no registro de nascimento está homem, mas a evolução da vida transformou tal pessoa, a evolução da vida modificou tal pessoa. Não, peraí, se eu plantar uma bananeira enxertada num abacateiro, banana não nasce. Não, nasce sim. Conversa fiada. Você pode enxertar uma bananeira no abacateiro, ela nunca vai dar abacate, e o abacateiro nunca vai dar banana. Cada um gera segundo a sua espécie. Então, por favor, nós temos aí uma confusão. Estão confundindo comportamento com espécie. Se eu quiser, eu posso me transmutar. Comportamento é aprendido. Então, como comportamento, eu posso aprender a ser honesto, ou posso aprender a ser desonesto. Comportamento, eu posso aprender a ser pacífico e posso aprender a ser violento. Comportamento, eu posso assimilar a deterioração do que eu sou. Então eu posso dizer: nasci homem, mas eu quero me comportar como mulher. Não quero. Peraí, vai falando demais, eu não quero não. Nasci homem, eu quero me comportar como homem. Mas alguém pode dizer: e aí, pastor? As pessoas podem se comportar como querem. Merecem respeito? Respeito é uma coisa, aceitar como normal é outra. Eu posso respeitar um drogado, mas aceitar como normal eu não aceito. Eu posso respeitar um alcoólatra, mas aceitar como normal eu não aceito. Eu posso respeitar um homossexual, mas eu sei que é um comportamento. Qual é o problema? É que a Bíblia não é um livro dos crentes. A Bíblia é um livro para a humanidade. E toda a humanidade vai responder diante de Deus pelo que está na Bíblia. Então, calma. Ontem a gente pulou, sacudiu e vai sacudir de novo. Eu estou orando, eu preciso pregar. Calma. Então não adianta eu querer mudar o que Deus estabeleceu pelo que eu gosto. O que eu gosto não muda o que Deus estabeleceu. Então, qual é a teologia que estão querendo implantar nessa geração? Deus é aquilo que você quer que Ele seja. Então estão fazendo um Deus que se adequa ao que eu quero. E aí eles vão nas doutrinas bem elaboradas, com palavras bonitas. Uma delas é a hipergraça. Independente do que você fizer, Deus te ama e não vai te perder. Você pode pecar, rolar no pecado, beber pecado, nadar no pecado, mergulhar no pecado, que no final Deus dá um jeito. Podem até pregar, mas não é o que a Bíblia diz. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. E morte na Bíblia tem 3 dimensões: morte física, quando o corpo para de funcionar; morte espiritual, separação de Deus; e morte eterna, condenação final. E o pecado cobra um preço caro. O pecado cobra uma fatura alta. O pecado traz culpa. Sente com alguém que burla a lei de Deus e converse com ele com calma. Tem uma culpa lá na alma.
meninas estão se deixando levar por paixões e se entregando à vida sexual com 12 anos de idade. Isso tem um preço. E entendam, eu até comecei meio rápido, mas agora tem hora que nem parar. E aproveitar que eu ganhei a sua atenção, hoje a gente acelera de novo. Casamento não é brincadeira. Para casar tem que ter direção de Deus. Eu não tive o privilégio de ser criado na igreja. Eu vim de uma família católica, apostólica, macumbeira, feiticeira, catimbozeira, forrozeira, romana. E até os meus 16 anos eu vivi assim. E aí eu estudava com um camarada chamado Ronaldo. E ele crente, desde o berço. E um dia nós fizemos um concurso para a prefeitura. E eu precisava pegar a inscrição. E eu disse, e ele disse, vai na igreja que eu te entrego. E eu fui na igreja. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém, em Campinas. Rua Doutor Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Jardim São Vicente. E lá fui eu. Cheguei na igreja e fui recebido pelo irmão Agenor, diácono da igreja. Um baianão, gente boa, amoroso. Ô meu filho, entra. Eu disse, ô tio, quero entrar não, mano. Chama o Ronaldo aí, velho. Ele disse, ô meu amado, não, está acabando o culto, entra um pouquinho, senta aqui no fundo. E ele conseguiu me convencer, eu entrei, sentei lá no fundo. O pastor pregou, espumou do canto da boca, gritou, e eu não entendi nada. E os crentes gritavam, aleluia! Eu disse, vixe. O outro, glória a Deus! Eu disse, nossa Senhora. Mas em algum momento daquele culto, alguma coisa me chamou a atenção. O Ronaldo saiu de onde estava, veio sentado do meu lado. Jesus começou a trabalhar no culto. Eu não lembro o que o pastor pregou, não lembro o que se cantou aquela noite. Mas uma hora ele parou e fez um apelo para aceitar Jesus. O Ronaldo disse para mim, se você quiser ir, eu vou com você. Glória a Deus. Eu disse, vamos lá. Cheguei na frente, oraram por mim. E o pastor anunciou, sábado a juventude vai para uma festa. Quem vai? Eu, festa? I'm here. I like party. I love. Embora. Cheguei no culto, cheguei no sabadão. Era aqueles ônibus. Aí eu já estava de olho na morena, eu pensei, é hoje, Jesus. Aí o pastor entrou e disse, meninos de um lado e meninas do outro. Eu disse, lasquei-me. Fui no culto, nós somos uma congregação chamada Jardim Nova América. Tinha crente para todo lado. O Ronaldo entrou, sentou no conjunto, eu disse, eu não vou entrar não, mano, eu vou ficar aqui. Eu fiquei de fora. Tinha umas janelas daquela na direção da rua e eu fiquei dali só olhando. Jesus, olha no final aqui vai dar benção. E o pastor começou a pregar. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Eu digo, eu não quero nem saber disso aí. Eu quero falar em língua, mas diferente, né? Essa aí não. E o negócio começou a pegar, e o povo começou a pular e dar. O Ronaldo saiu de onde ele estava sentado, veio até onde eu estava do lado de fora, sem pedir licença, aquele miserável, me agarrou pelo braço e disse assim para mim, Jesus falou para mim que vai te batizar hoje, vamos? Eu disse, eu não vou. Vamos, veio me arrastando. E foi batendo em um, e foi batendo em outro, e eu comecei a ficar com vergonha daquele negócio, e ele me pôs na frente. E ainda bem que eu sou preto, porque preto não fica vermelho. Ele me botou na frente, e eu que nem um dois de paus assim, eu olhei para ele e disse, faça o quê? Ele disse, dá glória. Eu disse, como é que é? Ele disse, dá glória, fecha o olho e dá glória. E eu, para não passar vergonha, fechei os olhos, comecei, glória, glória, glória. E o povo começou a orar.
Eu não sei explicar o que eu senti, mas o que eu senti foi tremendo. E na minha cabeça eu estava falando em português, na minha boca eu não entendi o que eu estava falando. E eu ouvia o Ronaldo gritando do meu lado: batizou o Ângelo, batizou o Ângelo. Me botaram em cima do púlpito e olha, e fogo pega. Só que eu não conseguia parar de falar a língua. Acabou o culto e eu saí do culto falando língua. E eu me puxando pro braço, e eu sentindo aquela glória. Me jogaram dentro do ônibus, chegou na congregação, desci, fui andando com o Ronaldo falava comigo assim, e eu falando língua, e eu tive que ir embora para minha casa. E eu fui no caminho assim, aquele negócio me pegando assim, e eu falava meio baixinho assim, com as pessoas passando, e os conhecidos da rua, que me conhecia do tempo que eu era da gangue Anônimos, e eu disse, aí legal, e disfarçando assim. E fui em pé, cheguei em casa, a minha cabeça estava o seguinte: como é que eu vou explicar para o meu avô? Como é que eu vou explicar para minha mãe? Se nem eu mesmo sei o que está acontecendo. Meu avô tinha um viveiro de passarinho. A gente chegou, era umas 11h30 da noite. Eu cheguei em casa, era uma 00:30. E eu fui entrando, disse, eu não posso entrar aqui. Se eu ficar falando esse negócio dentro de casa, meu avô vai endoidar e vai me internar. Eu entrei, fui para dentro do viveiro de passarinho. E fala a língua, 1h30. E fala a língua, 12h30. E fala a língua, 3h30. E fala a língua, 4h30. Levantei daquilo, era 8h da manhã, meu irmão, sentindo um gozo na minha alma. Falei línguas estranhas a noite inteira para os passarinhos. Aqueles miseráveis não se converteram, mas eu saí dali cheio da graça, me recompus, tomei um banho, fui para a escola dominical. Sim, aleluia, fui para a escola dominical. Cheguei na escola dominical, meu irmão, eu vi de novo uma morena bonita. E eu cheguei com o Ronaldo e disse, Ronaldo, e aí? Ele disse, é minha irmã. Eu disse para ele, pergunta para ela se ela quer namorar comigo. Nem tinha chegado na igreja direita. Passou 2 dias, ele falou para mim, não quero namorar com você não. Mas o miserável nem tinha falado nada. Ele falou, vou dar minha irmã com um cabo safado. Não disse nada. Mas ele esqueceu que eu estava mudando. E um dia eu tomei coragem, conversa dali, conversa de lá. E a minha casa era muito dispersa, então a família do Ronaldo me acolheu. Então eu ia para lá, eles conversavam. Era uma casa totalmente diferente da minha. Na minha casa era uma bagunça. A minha casa tinha pontos muito bons, mas era diferente. Eu chegava lá, eles estavam cantando hino, eles estavam adorando, eles falavam da Bíblia. Eu gostei de ficar no meio deles. E aí a mãe do Ronaldo, irmã Lourdes, o pai dele, o irmão José Rodrigues, e me aceitaram. Eu fui ficando. E de olho na mulher. E aí fui dando uma ajeitadinha e cheguei. Aquele jeitinho maroto, espiritual. Pode ser ou está difícil? Ela, está difícil. Eu disse, como é que fica? Ela disse, vamos orar. Eu disse, vamos fazer o quê? Ela disse, vamos orar. Porque eu era frequentador de balada. Na balada você chega e diz, pode ser ou está difícil? Ela disse, só se for agora. E no escurinho mesmo, você já vai ali, já tudo ali, e ali que fica, e no outro dia só tem um vazio na alma. E ela disse, comigo é assim, eu vou orar o seguinte, se for de Deus, Deus vai colocar um sentimento por você no meu coração. E se não for, Deus vai tirar do seu. Eu disse, eita. Pensei, ora quanto tempo? 1 semana? Orei 1 semana, nada. 2 semanas, nada. 1 mês, nada. E não era orando e beijando, orando e catando, orando e amassando, orando e... Não, orando. 2 meses, nada. Deu 3 meses, eu disse, você não quer namorar comigo não? Tá de brincadeira comigo? 3 meses orando? Eu lá sou homem de esperar 3 meses. Ela disse, você quer namorar comigo mesmo? Eu disse, eu estou orando há 3 meses, não quero não. Eu estou orando pagando promessa. Ela disse, você quer namorar comigo, então vai falar com o pastor. Pastor Miguel não era bravo. Para ser bravo ele tinha que fazer um curso de amansar. Para classificar ele como bravo. E eu pensei comigo, se eu falar com ele no final do culto, ele vai me dar uma pancada para servir para todo mundo. Então eu vou na casa dele. Eu sou besta. Cheguei na casa dele, bati palma, a mamãe Marlene atendeu. Ô mamãe, bati palma, Marlene. O Miguel está aí? Está orando. Mas se eu quiser esperar, eu disse, claro que eu quero esperar.
Entrei e fiquei esperando. E o homem ora. Abriu a porta do quarto, estava sentado no sofá. Ele olhou para mim e disse: Pai do Senhor onde? Pai do Senhor. Eu disse: eu já sei o que você veio fazer aqui. Eu estava orando ali, Jesus falou comigo. Ele veio pedir a Juscelia em namoro. Aí eu pensei comigo, no meu coração, menino novo convertido, eu não vou deixar. Jesus falou para mim: deixa porque eu tenho propósito. Eu disse: amo Jesus. Jesus é maravilhoso. Beleza, pastor? Não, Jesus falou comigo, então bom, tchau. Fui. Vai que ele mudasse de ideia, né? Mamãe Marlene falou: quer café? Eu disse: que café, mano? Eu tô cabeça. Fui esperar a Juscelia no ponto de ônibus, que ela vinha do trabalho. Feliz. Sorriso no rosto. Olhei para ela e disse: pastor deixou. Ele disse: ah? Eu disse: tu é incrédula. Pastor deixou. Ela disse: então vai falar com meu pai. Eu disse: aí é mais embaixo. Aí já comprei. Cheguei lá um domingo de manhã, 9 horas da manhã. Meus cunhados tudo para a escola dominical. Para o inimigo não ficar cercando a minha mesa. Chamei meu sogro, fui até o quarto dele. Ele chamou minha sogra. E eu disse: você está namorando? Querendo namorar? Você quer namorar, Juscelia? Uhum. Ele disse: vou falar o que não pode. Não pode, não pode, também não pode. Não pode, também não pode. Não pode, também não pode. Não pode, isso aí que você pensou também não pode. E não pode, e não pode, também não pode. E eu pensei comigo: fala o que pode, que é mais rápido. Tem mais. Todo lugar que vocês for fora daqui, tem que levar o Renato. O Renato era meu cunhado, que tinha 5 anos. 3 a 5 anos, aquela miséria. Nunca paguei tanta Coca-Cola, chiclete e bala para alguém como aquele miserável. E o pai dele colocou na mente dele: você vai no meio. Eu queria pegar nas mãos lisas, suaves, e o miserável. A gente falava assim: vamos tomar um sorvete? E o Renato falava assim: quer sorvete? Quer sorvete? Quer sorvete? Eu namorei com essa menina 2 anos, fui noivo dela 2 anos. Vou usar uma linguagem pueril. Eu não comi o lanche antes do recreio. Quando eu casei, a lancheira estava fechada e o lanche quente. Falar com linguagem de criança, que às vezes eu falo mais pegado, ela me pega. Não pode falar assim, eles assustam. Então eu vou falar devagarzinho. Dá uma olhada para quem está do seu lado, solteiro, namorando, e diga assim: não coma o lanche antes do recreio. Vou dizer para as irmãs com todo carinho: não seja o lanche antes do recreio. Bota um cadeado nessa lancheira, meu irmão. Porque se você não respeitar o seu corpo, ninguém vai respeitar. E essa parte que eu estou falando agora não estava na mensagem, desculpa. Mas é que eu vejo tanta gente sofrendo casado. E eu estou casado há 22 anos com a mesma mulher. E sou feliz. Ronaldo me ganhou para Jesus e eu ganhei a irmã dele para mim. Sou besta. Fiz um evangelismo intensivo. Expliquei os evangelhos, as epístolas e terminamos no Apocalipse. E hoje nós vivemos o plano de Deus. Eu olho para o relógio e ele está mandando eu parar. Mas tem um negócio no meu coração dizendo: fala. Não entregue seu coração, minha filha, para o primeiro galã. Ore. Porque tem muita gente que no namoro é príncipe, no noivado é príncipe, quando casa só vê o cavalo do príncipe.
Meu filho, não se casa com a primeira Barbie, não. Não. Porque eu digo para você com muita certeza, o que tem por dentro vale muito mais do que o que tem por fora. Porque tem gente que é linda por fora, mas horrível por dentro. E tudo que é lindo por fora, fica tranquilo, meu filho, quando você casa, os dois dormem juntos e acorda bafurudo, descabelado, sem pó no rosto. Entendeu? Tem gente que quando acorda diz, eu não, eu quando acordo logo eu digo, meu Deus, que presente, que coisa boa assim. Ora antes de namorar. Ora antes de casar. Guarda o seu coração. Guarda a sua alma. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você tem muito valor. É melhor chorar aos pés de Jesus para ter direção do que chorar no casamento sem direção. Tenha pressa de casar não, meu irmão. Deus tem a pessoa certa no tempo certo. Pastor, mas eu já estou com 50 anos. Ora o Salmo 70 então, meu irmão. Presta-te, ó Deus, e me socorrer. Pastor, mas eu esperei amadurecer. Mas com 50 você já está quase apodrecendo. Não vai parar. Estou falando com a juventude aqui. Por favor, não confunda as coisas não. É óbvio que o irmão não está esperando um casamento. O irmão está à espera de um milagre. Eu preciso voltar para o texto. Mas o Espírito Santo falou uma coisa para mim e eu vou deixar para que a palavra saia em você. Nenhum abuso que você sofreu é maior do que a graça de Deus para te restaurar. Eu não vou entrar nisso porque eu não estou pregando isso, mas eu estou liberando uma palavra profética. Pastor, eu não quero casar porque eu fui abusada. Deus é poderoso para restaurar. Nenhum abuso que você sofreu é maior do que o poder de Deus para te restaurar. Quem abusou de você não presta, mas quem salvou você é maior do que tudo isso. E Deus sabe que você não tem só um corpo. Deus sabe que você tem alma. E Deus sabe que você tem espírito. E Deus não está cuidando só da tua alma, nem só do teu espírito. Deus está cuidando de tudo. Não, para eu mudar a tônica aqui e ir para o final da mensagem que eu preciso pregar, dá uma cutucada em alguém e diga: Deus está cuidando de você por inteiro. Deus está cuidando de você por inteiro. Rebaraçude, Keminaraçude, Candarai. Este trauma vai sair agora. Rebaraçude, Keminaraçai. Esse sentimento de que você não tem valor é mentira. Oremai, Jocante, Erevassurianda. Nunca mais você vai cortar os braços. Debaraçude, Kemenere, Vassui. Nunca mais você vai pensar em se suicidar. Debaraçude, Keminacia. Arabando, Cominara, Sede, Camanchoria. Erebia, Subicandarabaconde, Rebacai. Você vai chegar em casa hoje, vai rasgar aquela carta de suicídio, porque eu digo como profeta de Deus: você não vai se suicidar, você vai viver e ser feliz. Estou sentindo Deus.
Uramandecanda, rabachudecanda. Pastor, na minha casa tem maldição hereditária. Minha avó casou e não deu certo. Minha mãe casou e não deu certo. A maldição é quebrada em você. Com você vai dar certo. Eita Deus, eu estou sentindo uma graça. Jesus tem misericórdia do negrão. Uramandicanda, ramagoldefá. Você é a pessoa que Deus escolheu para mudar a história da tua família. Não, por favor, vai. Por favor, vai. Eu não quero. Jesus, me ajuda. Mas por favor, ajuda o negrão, vai. Aqui só tem ovelha. Aqui tem povo de Deus. Coloca a mão no ombro de alguém, vai, por favor. Só essa vez que eu vou pedir. E diga: você vai ser a mudança de história para a tua família. Não, profetiza, vai. Profetiza, vai. Você vai ser a mudança de história para a tua família. Urabacandalai. O que deu errado até você, em você vai dar certo. O que se quebrou até você, em você vai ser consertado. Se eu fosse você, eu já estava dando um grito de glória. Se tu está entendendo a dimensão profética desse culto, você não está aqui por acaso. Você não é um erro biológico. Você não é um engano genético. Você é projeto de Deus. E Deus não desiste dos projetos dele. Jesus tem misericórdia de mim. O diabo está tentando poluir tua alma para deturpar teus sentimentos. Mas hoje tu toma um banho na fonte da graça e sai daqui mais alvo do que a neve. Paulo vai falando sobre ressurreição, com prova científica. Mas a partir do versículo de número 50, ele para e diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que ele está dizendo é o seguinte: nem todos vamos morrer, mas todos vamos para o céu. Eu vou dizer, Paulo está dizendo: irmão, eu vou dizer para vocês um mistério, porque não tem referência científica. Arrebatamento nunca aconteceu, Jesus nunca voltou, a trombeta até agora, a trombeta do arrebatamento nunca tocou, então não tem referência científica, é mistério. Mas Paulo diz mistério com certeza. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao soar da última trombeta. Aí ele diz o seguinte: porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, para você ser arrebatado, seu corpo vai ser transformado. Então ele diz: é necessário que isto que é mortal se revista de imortalidade. Eu vou num assunto sério, mas vou num assunto prático. Aqui na terra você morre, mas no céu não tem mais morte. No céu não tem barachuricandalaia. Vamos, tá pegando um ritmo gostoso. Deixa o negrão pregar, deixa. Aí ele diz: é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Ele não está falando de corrupção sistêmica e moral, ele está falando de corrupção orgânica. Eu com 16 anos de idade eu tinha cabelo, olha hoje. Eu com 16 anos de idade eu tinha barriga tanquinho. Hoje é máquina de lavar, secar e centrifugar. Eu com 16 anos de idade tinha um fôlego tremendo. Hoje eu falo meia hora e estou cansado. Porque a gente se corrompe, o corpo envelhece. Mas Jesus está dizendo o seguinte: no céu você vai ter um corpo que não envelhece, não se cansa, não adoece. Eleva a Shuri. Te prepare, irmão. Agora eu vou engatar uma quinta. Eu queria ficar aqui falando dos detalhes desse texto, mas não dá tempo. Então eu vou engatar uma quinta e você vai entender. Aleluia. Aí Paulo diz assim: gente, é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. O que Paulo está dizendo? Paulo diz em Romanos 6:23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Então a sentença é a seguinte: por causa do meu pecado eu mereço a morte, mas por causa do sacrifício de Jesus eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida. Tragada
trocada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua força? Porque a força do pecado é a lei. A lei é a força do pecado. Mas, aleluia, 1 Coríntios 15:57 diz: mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Deus em Cristo te fez um vencedor. Estou sentindo uma autoridade para pregar, aleluia. Se acabar meu tempo, puxa meu paletó que eu paro, mas enquanto eu puder eu vou pregar aqui hoje. Lógico, eu vou respeitar o horário, mas eu quero dar lugar. Ei, mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Aí no versículo 58 ele diz assim: portanto, não sou português, não sou instrutor de português, mas aqui está um verbo de ligação, ou um sufixo de ligação. Está ligando tudo que ele falou anteriormente com o que ele vai falar agora. Então está tudo no mesmo assunto. Do que Paulo está falando? Arrebatamento, céu. Do que Paulo está falando? Vida eterna, vencer a morte, ir para a glória. E ele diz: portanto, meus amados. Eu gosto dessa linguagem paterna, porque Deus não te salvou porque você é bonito, Deus te salvou porque Ele te ama. Portanto, meus amados irmãos. E aí perceba o verbo, ele não diz estejam, ele diz sejam. Ele não diz esteja firme e constante, porque o estar é transitório. Hoje eu estou em Poços de Caldas, amanhã eu vou estar em Mojimirim. O estar é transitório, o ser não. O ser não muda. O que eu sou hoje, eu sou amanhã, eu sou depois. Então ele está dizendo: sede firmes e constantes. Pastor, por que eu tenho que ser firme? Porque o diabo quer tirar você do céu. O diabo quer que você não suba no arrebatamento. O diabo quer que você vacile e caia. Eu estava orando hoje de manhã e Deus falou um negócio comigo que eu não queria falar aqui, mas o Espírito Santo está colocando no meu coração. Tem gente aqui que caiu, pecou, e o diabo está dizendo para você: pode ouvir essa mensagem inteira, mas no céu você não entra. Pode até levantar a mão, mas no céu você não entra. Eu quero te lembrar de uma coisinha. João escreveu uma coisa que eu acho lindo, 1 João 2: filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. Aí Paulo fecha a questão em Romanos 8:1 e diz: portanto agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Vou terminar, vou até fechar a Bíblia para não querer pregar mais. Jesus está indo embora. E em João 14 ele para, olha para os discípulos e diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O que ele está te pedindo? Creia. Ele não está te pedindo para ser perfeito, ele está te pedindo para crer. Ele não está te pedindo para nunca errar, ele está te pedindo para crer. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Senão eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus diz para a igreja de Filadélfia: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele não está falando para super-heróis, ele está falando para gente que tem fraqueza, tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E eu quero dizer aqui hoje que você não foi feito para o inferno,
Você foi feito para morar no céu. Se você caiu, Ele te levanta. Se você pecou, Ele te perdoa. Se você errou, Ele te ajuda a consertar. Mas Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Deus não vai te perder para o mundo. Deus não vai te perder para o pecado. Deus não vai te perder para o diabo. Se o diabo fosse oleiro, ele seria aqueles oleiros relaxados que quebra o vaso e joga fora. Mas o oleiro é Deus. Quando o vaso quebra, mas está na mão dele. Ele não joga fora. Ele põe a roda para girar e diz: vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Pode até ter quebrado, mas está na mão de Deus. Pode até ter pecado, mas está na mão de Deus. Pode até ter caído, mas a mão de Deus está te pegando e dizendo: levanta porque eu sou teu pai. Levanta porque eu sou teu Deus. Levanta, rabagas. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então seja firme, seja constante. O céu está esperando você. Você não vai ficar de fora do céu. Pastor, isso é presunção demais. Eu estou falando com autoridade profética. Você não vai ficar fora do céu. Eu gosto de um texto que o irmão Lindolfo me ensinou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, mas também é Ele quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Seja firme. O diabo está te acusando. Seja firme. Jesus te defende. Ele é a nossa luz, a nossa salvação.
ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em minhas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Eu queria que você ficasse de pé comigo hoje. E nós vamos cantar. Seja firme. O céu está esperando por você. Seja constante. Jesus perdoou o seu pecado. Eu queria convidar esse vocal maravilhoso. Hoje eu não vou cantar, porque eu sou muito desafinado. Mas ele sabe cantar. Me disseram que a orquestra sabe tocar. Eu queria que a gente cantasse hoje Maranata. Eu sei que eu já estou atrasadíssimo com o horário. Mas eu queria que você cantasse: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Canta. Eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir vocês. Vem, Jesus. Vem, vem, Senhor Jesus. Vem, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Nós estamos esperando a tua volta. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Jesus, que coisa linda. Segura aí, segura. Continue fazendo a harmonia, por favor. Eu quero orar por você. Faça um milagre, Deus. Que entende. Papai. Eu preciso mudar de vida porque eu não posso ficar fora do céu. Ninguém aqui é juiz. Eu sou teu irmão. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar. E o Espírito Santo está falando comigo. Tem gente aqui, Ângelo, que precisa e sabe. Eu já toquei no coração dele, já toquei no coração dela, que precisa mudar de vida para não ficar fora do céu. E eu quero que você ore por eles hoje. Olha, pode ser uma pessoa só, eu vou orar por você. A sua vida é importante, você não pode ficar fora do céu. Então agora, eu te convido, esteja onde você estiver, na galeria, no meio da nave, não há problema. Eu quero você aqui pertinho de mim. Pastor, eu vou mudar de vida, mas eu não vou ficar fora do céu. Pastor, eu vou mudar de vida, mas eu não abro mão de Jesus. Pastor, eu deixo o oleiro consertar tudo o que precisa, mas eu não fico fora do céu. Vem, vem, vem. Jesus quer mudar você. Pode vir, tenha medo não. Pode vir, tenha medo não. Pode vir, tenha medo não. Pode vir, pode chegar no altar. Temanagaxúria. Pastor, não dá tempo de eu descer da galeria. Dá tempo sim. Dá tempo sim. Dá tempo sim. Mandei chocar na suribique. Urabanda, Racete, Comon, Tremar. Pastor, eu pensei que Jesus tinha me esquecido. Ele nunca te esqueceu. Pastor, eu vou afastar da igreja, eu quero voltar. Volta agora.
Pastor, eu não sou crente, mas eu acredito nesse céu. Então vem pra frente, vem receber oração. Orabaxa de coma na ganda na sé, urabacanda de mocha barahai. Ei, é teu dia. É teu dia, desce da galeria. Venha de onde você estiver, mas vem. Deus tem um mover sobrenatural aqui hoje. Tem gente voltando para a igreja, tem gente aceitando Jesus aqui. Mas sabe, eu poderia parar agora. Olha o tanto de gente amada que está aqui no altar. E eu poderia dizer, é isso aí, já veio bastante. Mas o Espírito Santo está queimando dentro de mim, dizendo, Ângelo, tem mais. Ângelo, tem mais. Ângelo, tem mais. Vai. Aí eu disse, Senhor, mas me dá um sinal. Me dá um sinal de que eu posso continuar fazendo esse apelo. Sabe o que ele está falando para mim? Faz o apelo que eu vou começar a renovar com o Espírito Santo. Faz o apelo que eu vou começar a encher do Espírito Santo. Então, Senhor, enquanto esse apelo é feito, começa a tomar gente aqui hoje. Comece a encher do Espírito Santo. Comece a colocar línguas estranhas na boca. Venha, chegou mais uma, chegou mais duas. Vem pro altar. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Jesus está te enchendo. Olha lá, batiza Jesus. Batiza Jesus. Vai, enquanto nós estamos clamando, batiza. É Manachuri Candarai. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Urabacanda la shuri mi canda la turi mi kevile hai. Uri mi canda la chora la candele manda la soli mi canda la se. Ora ma chora ma candele para ma chora la ha. Ora ma candele chora ma candele coma la ha. Ora ma candele chora ma candele para ma su. Ora ma candele chora ma manda la sara ma cai. Ora ma chora ma candele para ma chora ma ha. Ora ma candele manda la suri mi canda la ha ma suri mi cai. Receba, 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 receba. Tem mais, tá faltando você aqui na frente. Tá faltando você aqui na frente. Tá faltando você aqui na frente. Vem. Urabaia, urabacandalaia, urabacandarabachanda. Vem. O Espírito Santo está queimando dentro de mim. Tem gente faltando. Tá faltando você. Eu vou te dar 1 minuto para chegar. Vem. Vem. Sai de onde você estiver e vem. Tá faltando você. Tá faltando você, vem. Remachúria. Chegou uma ali, chorando. Que coisa linda. Vem. Mandarachuri me canta. Mandarabá, tá vindo ali. Orimi, terracho, camandô que fa. Urabanduque de quemente liviar. Uremente, covacibe, mas vem meu filho. Vem meu amado. Uramandarachuri me candalaia. Urimi candaraçumi candaraçai. É hoje o teu dia, meu filho. É hoje o teu dia, minha filha. Oh, aleluia. O céu foi feito para você. E você foi feito para morar no céu. Orabaga xandarabacanda laia. Orabacanda lavachuri micanda lavaia. Hoje Jesus liberta das drogas. Liberta. Hoje Jesus liberta do homossexualismo. Liberta. É comportamento. Ele liberta. É bajocatama. Hoje Jesus liberta do pecado. É bajoque para sul e quebimai. Jesus está trazendo vidas ao altar. Jesus está movendo vidas. Jesus está trabalhando em vidas. Eu sei que Ele está fazendo algo grande. Hoje mandou essa. Hoje manjai chominai. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Meu Jesus, que coisa boa. Segurem aí, músicos, e preparem para voltar naquele. Vem Jesus. Mas para voltar debaixo desta unção que essa banda e essa orquestra tem, é mandar. Eu vou orar, nós vamos dar um brado e vocês vão encerrar cantando. Bendito Deus e eterno Pai,
Eu quero te louvar, sim, eu quero te louvar. Porque tem jovem aqui na frente chorando. Tem jovem aqui na frente falando línguas. Tem jovem aqui na frente se quebrantando. É managachuribicanda labandarassuribicá. Deus, tem vidas sendo tocadas, tem vidas sendo perdoadas. Há poder no sangue de Jesus para perdoar pecados. Há poder no sangue de Jesus para perdoar pecados. Gente voltando para a casa do Pai, gente aceitando a Ti como Salvador. Toma estas vidas nas Tuas mãos. A partir de hoje, vida nova. Nós estamos dizendo Maranata. Nós acreditamos no céu. Deus, esses meus irmãos, estas minhas irmãs vão ficar firmes, vão ficar constantes. E nós vamos chegar no céu. Nós vamos chegar no céu. Senhor, Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela Umadipoc. Obrigado pela Wadipoc. Em nome de Jesus. Não, ajuda o negrão. Joga a mão lá em cima. Eu preciso parar. Vocês fiquem prontos para cantar Vem Jesus. Ei, joga as suas mãos lá em cima. Segura aí, banda, para entrar com tudo. Nós vamos dar um brado. Qual é o nosso brado hoje, pastor? Eu fui feito para o céu e o céu foi feito para mim. Então hoje, quando eu disser 3, você vai gritar: eu vou morar no céu. Ai, 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 ai. Cadeias espirituais estão caindo. O diabo está batendo em retirada. Perdeu. O sangue de Jesus te cobriu. A presença de Jesus te tomou. Hoje Jesus te batiza com o Espírito Santo. Hoje Jesus te enche do Espírito Santo. Joga as duas mãos lá em cima. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você grita: eu vou morar no céu. Mas não pode ser baixinho, não. Tem que ser brado de autoridade. Quando eles derem o brado, vocês entram cantando. Vamos lá. Quando eu disser 3, vocês gritam: eu vou morar no céu. Vamos lá. 1, 2, 3. Então ouve, então adora, então glorifica, então exalta, chora, fala línguas estranhas. Deixa Deus te usar. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, oh, vem Jesus. Tá lindo demais. Vamos. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Senhor meu Deus, o ambiente está intoxicado por Jesus. Jesus continua no ambiente. Receba uma unção de Deus aí agora. Aí na galeria também. Aqui na tribuna também. Ele voltará. O limiduri me calabacalabaco. O limidará. Cadê os assembleianos? Cadê os pentecostais? Sorrécia. Olha aí, ó. Deixa o fogo pegar. Se ele voltar hoje, Senhor meu Deus, estamos fechando este congresso com salvação de almas, com vidas no altar. Jesus salvou, Jesus curou a tua alma.